Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Thiago e hoje teremos a aula de número 21 de Geografia. Estão prontos para começar? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de caderno ou uma folha para vocês fazerem as anotações, lápis, borracha, apontador, lápis colorido se preferirem, e uma mesa ou uma caixa firme para poder apoiar e fazer as anotações. Vamos revisar a aula anterior? Na aula anterior, a professora Franciele estava trabalhando com vocês a questão da qualidade ambiental da água. Vocês se lembram dessa aula? Como foi importante falar desse tema? A professora mostrou primeiramente um globo terrestre, que é a representação do nosso planeta Terra. Vimos também que tem muita água no nosso planeta. Cerca de 70% do nosso planeta é formado por águas. Ela propôs um vídeo para todos assistirmos, da Agência Nacional das Águas, com a sigla ANA. E o título, Faça a sua parte, use bem a água. Vocês acompanharam o vídeo? Viram como é importante saber aquelas informações sobre a nossa água? Que temos um mundo cheio de água, mas ao mesmo tempo apenas um pouco dessa água está acessível ao nosso consumo? E vocês observaram o gráfico de distribuição das águas doce e salgada na superfície terrestre. E no gráfico, a professora mostrou que apenas 3% de toda a água do nosso planeta é de água doce. E dessa água doce, menos ainda desses 3% está disponível para o abastecimento e o consumo. Depois, a professora Franciele trouxe também um outro vídeo sobre o ciclo da água, muito importante para conhecermos como funciona e como a encontramos na natureza. Esse vídeo foi sensacional, não foi? Muito legal em saber como as chuvas se formam e como os rios se formam, e outras coisas bem legais em relação ao ciclo da água. Na sequência, a professora apresentou os problemas ambientais causados pelos seres humanos, principalmente em relação à água. Foram muitas informações apresentadas pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que aponta que as principais fontes de poluição das águas são o esgoto doméstico produzido pelos centros urbanos, o agrotóxico utilizado pela agricultura e também os efluentes líquidos das indústrias. A professora mostrou diversas imagens reais de poluição e contaminação de nossas águas, como essa aqui, de um córrego sendo poluído e contaminado pelos efluentes vindo das casas. Vocês também observaram os mapas do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com as informações sobre a coleta de esgoto sanitário nos anos de 2000 e 2017. O primeiro mapa é do ano de 2000 e o segundo mapa do ano de 2017 nas grandes regiões brasileiras. Essa coleta de esgoto sanitário são um conjunto de instalações, obras e serviços. A coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de esgoto tem como objetivo reduzir os danos às nossas águas e assim são proporcionados de forma adequada à nossa população. A professora também trouxe exemplos de contaminação por agrotóxicos, que atualmente no Brasil eles vêm crescendo cada vez mais e causam danos irreparáveis às nossas águas, ao solo e também à nossa saúde, a saúde da flora e da fauna. Nós vemos aqui uma imagem que a professora trouxe. Ela também trouxe exemplos de poluição e contaminação industrial, muito perigosas e danosas ao nosso meio ambiente, como essas duas imagens aqui. A professora também trouxe exemplos de contaminação por petróleo, ou na extração, como na primeira imagem, ou no transporte, como na segunda imagem. Bom, foi uma aula muito boa e muito completa. É muito importante conhecer e pensar muito sobre essa poluição dos rios e mares. Esse tipo de poluição é um problema ambiental bem preocupante, pois os seres humanos precisam da água limpa e potável para viver. Mas não é só a poluição das águas que é um problema ambiental. Existem outros tipos de problemas ambientais que vamos estudar nessa aula. Vamos anotar o número da nossa aula de hoje
a data, o tema da nossa aula, e eu vou dar um tempinho para que vocês possam registrar isso no caderno de vocês. E até daqui a pouco. Bom, tudo pronto? Vamos começar? Começamos com um garotinho. Esse é o Léo. E ele tem algumas coisas para nos apresentar sobre o seu dia a dia. Vamos ver e ler a sua história? Eu vou a pé da minha casa até a escola e observo muitas coisas pelo caminho. O que será que o Léo observa pelo caminho? Eu observo a praça, o parquinho, as construções e os resíduos sólidos. Bom, na primeira imagem nós temos um local muito comum em vários lugares do nosso Brasil. Do lado direito nós vemos uma área verde, o que parece ser um parque, e do lado esquerdo o que parece ser uma construção. Já na segunda imagem, nós vemos resíduos sólidos jogados à beira da estrada. Parece que é isso que o Léo vê durante o seu trajeto. Eu até vou para o outro lado da rua para não passar por perto das sacolas cheias de resíduos sólidos. E o Kaique, amigo do Léo, responde: o quê? Resíduos sólidos? E aí, o que são resíduos sólidos? Vocês sabem o que significa esse termo? Já ouviram falar em algum momento da sua vida resíduos sólidos? Bom, resíduos sólidos são os materiais que usamos durante um certo tempo e depois descartamos quando eles não têm utilidade nenhuma. Então, hoje em dia não usamos mais o termo lixo, e sim o termo resíduos sólidos. Vamos ver esse pequeno vídeo muito importante e com muita informação sobre os resíduos sólidos. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro,
No Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos, e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Viram quantas coisas importantes para falar sobre o nosso lixo? Opa, lixo não, resíduos sólidos. Bom, agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Você considera os resíduos sólidos nas calçadas, nas ruas ou no bairro onde você mora um problema ambiental? Explique. Você vai precisar anotar isso no seu caderno. Eu darei um tempinho para que vocês possam responder e eu já volto para nós discutirmos um pouco essa resposta.
E aí, crianças, conseguiram? Você considera os resíduos sólidos nas calçadas, nas ruas ou no bairro onde você mora um problema ambiental? Realmente não é legal caminhar ou morar em lugares onde observamos resíduos sólidos nas ruas ou nas calçadas, ou em terrenos abandonados, e até mesmo perto de rios ou córregos. Isso é um problema ambiental e que pode causar mau cheiro, atrair muitos insetos e outros animais que podem transmitir doenças, além de danificar o nosso meio ambiente, poluindo e contaminando ele. Vamos falar de outras poluições além daquelas que já trabalhamos na aula anterior com a professora Franciele. Ela trabalhou a poluição das águas. Agora vamos trabalhar outras poluições e vamos começar com essa aqui, a poluição dos solos. Ela é causada pela aplicação de produtos químicos nas lavouras e plantações ou pela decomposição dos resíduos sólidos em locais inadequados. Vamos começar com essas duas imagens. Consegue ver na primeira imagem o quanto de resíduos sólidos não tratados estão jogados ali? Essa imagem lembra muito um lixão, que basicamente é um local ilegal de descartes de resíduos sólidos. Além disso, esses depósitos irregulares são utilizados por algumas pessoas como uma forma de obter renda, por meio da coleta de materiais. Os coletores que ali trabalham, eles ficam expostos a diversos riscos, principalmente o de saúde. Com o tempo, esses resíduos vão se degradando, vão se transformando e daqui a pouco vocês têm o chorume, que é um líquido muito mal cheiroso e que pode contaminar os solos e as águas. Dessa outra imagem, nós temos um maquinário, uma agricultura e, olhem, esse maquinário vai utilizar os agrotóxicos, muito utilizado ultimamente para a grande produção, para que eles possam combater as pragas, mas que também são muito danosos ao meio ambiente e à nossa saúde. Agora nós vamos fazer uma atividade de sim ou não. Vamos ler a possível solução e vocês, estudantes, respondam em suas casas se essa solução ajuda ou não para amenizar os danos causados ao solo. Reciclagem dos resíduos sólidos é uma possível solução do solo? Olha só quem apareceu. A professora Fran, ela não está aqui presente, mas o seu avatar está ali. E sim, a reciclagem de resíduos sólidos é uma ótima ferramenta para reduzir os impactos do solo. Vamos para a próxima. Uso de substâncias naturais que controlam as pragas. É uma possível solução para a poluição do solo? Sim, claro que sim. O uso de substâncias naturais de controle de pragas são menos prejudiciais ao solo, à água e também à nossa saúde. Agora, eu vou ler para vocês trechos de uma reportagem da Universidade da Criança sobre os resíduos sólidos e os danos que eles causam e podem dificultar a vida dos seres humanos. Os resíduos sólidos por si só não causam doenças, mas pode servir de abrigo e de alimentos para os animais como mosquitos, ratos e baratas que podem transmitir doenças aos seres humanos. Tem uma imagem ali de resíduos sólidos jogados e colocados de qualquer jeito na natureza, no local ali. Mas como assim? A leptospirose, por exemplo, é causada por uma bactéria presente na urina do rato. Ela causa danos ao nosso corpo, como dor muscular, calafrios, olhos vermelhos, falta de ar e pode até levar à morte. Além disso, durante a decomposição do resíduo sólido é formado o chorume, um líquido mal cheiroso e cheio de micro-organismos que podem ser prejudiciais para a nossa saúde. Esse líquido pode penetrar no solo e poluir o lençol freático, que são águas que estão abaixo do solo e representam importantes fontes de água potável para os seres humanos. Mas aí, como podemos fazer algumas coisas para que esses impactos sejam minimizados? Vamos ver esse slide. Para prevenir esses problemas, podemos diminuir a produção de resíduos sólidos, evitar a compra de produtos sem a necessidade, descartar o resíduo sólido de maneira correta, reciclar e utilizar a coleta seletiva.
Agora nós vamos conhecer outros tipos de poluição. A primeira, a poluição do ar. Poluição do ar, causada por gases tóxicos vindos da queima de combustível, dos veículos, das fábricas e também de outras fontes. Temos aqui duas imagens. A nossa atmosfera é constituída de vários gases, sendo o oxigênio o mais importante para nós. Mas outros não são tão legais assim se em quantidades excessivas. E o aumento deles na nossa atmosfera, eles vêm causando alteração nessa composição e danos à nossa atmosfera. Isso é conhecido como poluição do ar, que pode vir de diversas fontes, elas naturais ou elas não naturais. As não naturais, elas são prejudiciais ao nosso ambiente e também à nossa saúde. Elas vêm da queima de combustíveis dos automóveis, como nessa primeira imagem, onde é possível ver a fumaça saindo ali dos escapes dos carros. Mas ela também vem da queima de combustíveis das fábricas, que precisam queimar esses combustíveis para fazer a geração de sua energia para a produção de seus produtos, como na segunda imagem, onde é possível ver as fumaças saindo lá dessas fábricas, dessas indústrias. Vamos para mais um sim ou não, sobre as possíveis soluções para as poluições. Agora, do ar. Cuidar do solo é uma possível solução para a poluição do ar? Não! Temos que cuidar da emissão de gases com a menor utilização de automóveis e queima de objetos e resíduos. Vamos para mais uma? Leis que controlem esse tipo de poluição é uma possível solução para a poluição do ar? Sim, os nossos órgãos reguladores e administradores precisam combater de forma eficaz, criando leis que ajudem nessa solução. Mais uma? Uso de fontes de energia não poluentes, por exemplo, a energia solar, é uma possível solução para a poluição do ar? Sim, o uso de energia solar, principalmente em locais que possuem grande influência do sol, pode evitar a queima de combustíveis para a geração de energia. Agora falaremos sobre a poluição sonora, uma outra forma de poluição. Causada pelo excesso de sons e ruídos no ambiente. Ocorre principalmente nos centros urbanos. Temos duas fotos aqui. Ela vem chamando a atenção, essa poluição sonora, ela vem chamando a atenção das sociedades por conta da necessidade do respeito de um ao outro. Temos que entender que somos diferentes e que também ruídos do dia a dia são normais, mas se passados dos limites, eles vão alterando o nosso organismo. Sim, já é comprovado cientificamente que a poluição sonora pode causar danos à nossa saúde. E ela vem de diversos fatores, comuns do dia a dia, como os sons de carros, buzinas de um grande centro, como na primeira imagem. Mas também de maquinários, como na segunda imagem. Mas também pode vir de outros lugares em que é possível, com a colaboração, reduzir esse barulho, esses ruídos, os danos. Um pouco de diálogo e compreensão sempre são bons caminhos. Vamos para mais um sim ou não sobre as possíveis soluções das poluições? Agora, a sonora. Leis específicas de controle do volume de sons. É uma possível solução para a poluição sonora? Sim! E se os órgãos reguladores tivessem que orientar melhor essa forma de poluição, podemos conviver de forma mais agradável, sem prejudicar um ao outro. Os barulhos incômodos e sons muito altos, precisamente em áreas de hospitais, já são restritos pela lei. Como, por exemplo, os buzinaços próximos aos hospitais. Sempre próximo a um hospital tem uma placa de sinalização orientando para que não haver esses ruídos muito altos. Como as buzinas dos carros, para não atrapalhar os trabalhadores daquele hospital, os pacientes que precisam de um pouco de descanso, de repouso para se recuperarem. Mas também temos leis que limitam não somente o horário ou o local, em que esses ruídos são altos demais. Essa lei foi apelidada de Lei do Sossego. Agora nós falaremos sobre a poluição visual. Ela é causada pelo excesso de imagens, cores ou palavras, usadas em propagandas, cartazes e etc. Vamos ver essa imagem. O nosso organismo reage de maneira diferente às informações que observamos. Algumas pessoas reagem de forma mais tranquila,
mas outras nem tanto, né? Menos agradável. E olha que não são poucas pessoas. Geralmente as grandes cidades têm imagens como essa, cheia de placas, cheias de cor, muita informação. Muitos centros urbanos, principalmente quando tem muito comércio, vocês conseguem observar muitas informações visuais que são a poluição visual. Olhem só, é muito poste, é muito fio passando, fio de eletricidade, fio de internet, os cabos também da rede elétrica, muitas placas, muitas informações, isso gera uma poluição visual. Mais uma sobre as possíveis soluções, agora da poluição visual também. Vamos lá. Aterramento dos fios de energia elétrica é uma possível solução para a poluição visual? Sim, pois a maioria dos fios elétricos de internet e de telefonia estão à vista ali, passando por cima dos postes, se acumulando uns sobre os outros. Além de poder causar acidentes, eles se acumulam, deixando a paisagem mais desorganizada, não é? Mais uma sobre poluição visual, né, as possíveis soluções. O controle e fiscalização pelos órgãos públicos é uma possível solução? Sim, nossos órgãos públicos são responsáveis pela fiscalização e devem fazer essa cobrança das empresas e que possamos amenizar, né, essa poluição visual. Descartar resíduos sólidos em qualquer lugar é uma possível solução para a poluição visual? Não. Além disso, descartar resíduos sólidos em qualquer lugar, ela não é uma solução, ela é um problema. Vamos para a nossa segunda atividade. Quais são os tipos de poluição mais observados onde você mora? Dê exemplos. Essa atividade é de marcar X nos tipos de poluição que você observa onde você mora. Nessa atividade, cada estudante terá a sua resposta, pois cada um mora em um lugar diferente e observa diferentes tipos de poluição, não é mesmo? Então você marca um X em todas, ou uma, ou nenhuma, em que você observa onde você mora. Eu darei um tempo para que você possa marcar e registrar isso no seu caderno. Já volto.
E aí, crianças? Quais são os tipos de poluição mais observados onde você mora? Bom, onde eu moro, os mais observados são a poluição sonora, sons muito altos, principalmente de sons de carro, e a poluição do solo, onde eu transito, eu consigo ver muitos locais onde tem resíduos sólidos encostados nas beiradas da rua. Agora nós vamos para alguns desafios, muito rapidinhos, tá? Temos aqui 3 tipos de poluição. As mais comuns, que é a poluição da água, representado pelo símbolo da gotinha, a poluição do ar, representado por essa nuvenzinha, e a poluição dos solos, representados por essa terrinha aqui. Tá? Eu trarei algumas causas e efeitos de poluição e vocês precisam me dizer se ela pertence à poluição da água, à poluição do ar ou à poluição do solo. Vamos lá? Substância que altera a composição normal do ar. E aí? Poluição do ar. Mais uma. Alterações das propriedades físicas, químicas ou biológicas da água. Poluição da água. Consiste na deposição, infiltração, acúmulo ou enterro de substâncias ou produtos poluentes no solo ou no subsolo. Poluição do solo. Bom, estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Vamos fazer um pouquinho a revisão aqui? Hoje aprendemos sobre alguns problemas ambientais e suas possíveis soluções. Eu espero que vocês, crianças, estejam se cuidando. Nos vemos na próxima aula e um grande abraço do professor Tiago.